Comandante Sérgio Gomes, bem-vindo a esta entrevista que celebra os 135 anos dos Bombeiros Voluntários de Famalicão. Ainda se lembra como e quando chegou a esta corporação? Lembro-me como vim cá a este quartel algumas vezes, principalmente recordo-me na altura da festa do centenário, que eu ainda não fazia parte dos bombeiros e tive a curiosidade e estive cá presente. A minha chegada aqui aos bombeiros faz através da fanfarra. Foi por aí que eu iniciei a minha vida aqui nos bombeiros, foi por intermédio da fanfarra. Depois ingressei na escola, na altura dizia-se escola de aspirantes, hoje em dia é designado escola de estagiários. Ingressei na escola de estagiários, tinha eu sensivelmente 16, 17 anos e depois a partir daí ingressei no Corpo de Bombeiros como bombeiro de terceira classe em 1994 e desde aí até então permaneço cá no Corpo de Bombeiros, já lá vão sensivelmente 30 anos. O que é que o fascinava nos Bombeiros Voluntários de Famalicão? Eu, na altura da minha infância, e eu ainda hoje tenho gente ligada aos bombeiros familiares, curiosamente familiares nos dois corpos de bombeiros da cidade, Corpo de Bombeiros de Famalicão e Corpo de Bombeiros famalicenses. Desde muito pequeno eu frequentava os bombeiros com o meu pai, recorda-me que principalmente ao domingo de manhã era habitual os bombeiros de Famalicão fazer aqui treinos no campo da feira. E eu recordo-me que vinha com o meu pai muitas das vezes ao quartel dos bombeiros de Famalicão e muitas das vezes estava aí presente no campo da feira a ver os exercícios que os bombeiros faziam a nível de treino. Recordo-me na altura que os bombeiros adquiriram uma autoescada e então a própria população ao domingo de manhã era quase por hábito vir ao campo da feira e estar ali presente com os bombeiros. Desde essa altura até então fui ganhando algum gosto e algum interesse pelo Corpo de Bombeiros. Na minha infância, eu sempre fiz parte de alguma instituição ligada a voluntariado. E eu recordo-me, com os meus 6 anos, ingressei no escotismo, permaneci no escotismo até ingressar no Corpo de Bombeiros. Portanto, sempre tive alguma atividade ligada ao voluntariado, digamos, à aventura, ao querer conhecer algo que não conhecia, e foi a partir daí que eu ingressei. Digamos que não tive nenhum familiarmente que me dissesse vai para o corpo A ou vai para o corpo B. Ingressei aqui no Corpo de Bombeiros Famalicão naturalmente, como poderia ter ingressado no outro Corpo de Bombeiros, mas como dizia, não tive qualquer tipo de pressão de ninguém para decidir qual o Corpo de Bombeiros ao qual gostaria de pertencer. Algum dia sonhou ser comandante desta corporação? Nunca, impensável. Nem nunca foi meu objetivo de vida nos bombeiros atingir o topo a nível de comando do Corpo de Bombeiros, muito menos atingir o cargo de comandante de um Corpo de Bombeiros. As coisas foram acontecendo naturalmente e desde aí até então fui fazendo as minhas progressões a nível de bombeiro, até que um dia surgiu o convite de poder ingressar no comando e posteriormente o convite de poder ir para o cargo de comandante, mas nunca foi esse o meu objetivo a atingir no Corpo de Bombeiros. E como é que recebeu o convite para ser comandante? Sim, quando se recebe um convite para um cargo tão exigente como é o cargo de comandante, inicialmente nós não sabemos muito bem o que dizer nem o que pensar. É óbvio que foi uma tomada de decisão, não foi na hora, foi pensada. Quem me abordou, falámos e conversamos e, como é óbvio, foi dado tempo para definir. É uma decisão que não é fácil de a tomar. Eu também nunca tomaria essa decisão, nem nunca o fiz, sem primeiro consultar também a família. Houve várias coisas em que eu pensei, houve várias pessoas com quem eu falei para tomar a verdadeira decisão e que depois dei a resposta à direção de que aceitaria o desafio que me estavam a propor. Já agora, na sua opinião, o que é fundamental para se ser um bom comandante? Isso é uma pergunta bastante difícil. Ser uma pessoa em que seja
perfeitamente aceite por todo o seu corpo ativo. O comandante é o elemento máximo a nível do corpo ativo, mas o comandante, por si só e sozinho, não faz rigorosamente nada. Isto é como um treinador de futebol, se os jogadores não jogarem, o treinador de futebol também não vai ter o seu sucesso. E um comandante de um corpo de bombeiros é exatamente a mesma situação. Em primeiro lugar, o comandante é o representante máximo do seu corpo ativo e tem que sentir que o seu corpo ativo está com o comandante. É óbvio que o comandante tem que ter aqui alguma capacidade e algumas qualidades no sentido de saber ouvir o voluntário, saber comunicar com o voluntário, ver a nível operacional o que é realmente necessário e como é que as coisas devem ser feitas, ter a preocupação de ter um corpo ativo, ter um corpo ativo formado, ter um corpo ativo com capacidade para resolver qualquer tipo de situação e, obviamente, que todo este corpo ativo tem que ter o pessoal devidamente formado a nível de formação. Também é importante que o Corpo de Bombeiros disponha, a nível de meios materiais, também de meios em que possamos exercer a nossa missão da melhor maneira. Dizer-lhe que um bom comandante, a ideia-chave ou o segredo disto é única e simplesmente só um ponto, não podemos dizer isto. O importante é mesmo o comandante ter um corpo ativo consigo e o comandante representar devidamente o seu corpo ativo e, em conjunto, seja o comandante, seja os restantes elementos de comando e o restante do corpo ativo, trabalharem todos em conjunto para atingir o seu objetivo principal, que neste caso é a salvaguarda de pessoas e bens. E que balanço faz até ao momento do exercício do seu comando, sendo que pelo meio teve também uma inesperada pandemia? O balanço que faço do exercício do meu comando ao fim destes 5 anos decorridos, desde 2019 até aos dias de hoje, faço um balanço positivo. É óbvio que no decorrer destes 5 anos houve momentos mais complicados, momentos menos complicados. Recordo-me em 2020, passado sensivelmente 4 meses da minha tomada como comandante, despoltou o Covid-19, a pandemia, que aí foi um grande desafio, tanto para mim como comandante, tanto para mim como ser humano, e foi um grande desafio principalmente para todo o corpo ativo. Todos nós não tínhamos o mínimo de conhecimento da situação e dia após dia fomos aprendendo e fomos tomando conhecimento. Felizmente, passado o Covid-19 e olhando um pouco para o passado, foi um trabalho bem feito. Tivemos alguns elementos que foram contraídos com Covid-19, mas num número muito baixo. Mas, acima de tudo, todo o corpo ativo deu uma resposta de responsabilidade e uma resposta de capacidade de se mobilizar e de enfrentar o desafio do Covid-19 e passado estes anos e olhando para trás, como disse, conseguimos, sem dúvida alguma, atingir os nossos objetivos e conseguimos, com maior ou menor esforço, ultrapassar esta situação do Covid-19. Digamos que no decorrer destes 5 anos foi certamente o maior desafio que tive como comandante. Depois, é óbvio que outras situações aconteceram de menor relevância, mas, acima de tudo, todo o trabalho que foi desenvolvido foi sempre desenvolvido em prol da proteção das pessoas e bens e, acima de tudo, em prol do bom nome dos bombeiros de Famalicão. Sérgio Gomes, qual é o sentimento de se ser comandante dos Bombeiros Voluntários de Famalicão, naquela que é a corporação mais antiga da cidade?
Acima de tudo, um sentimento de orgulho. Eu tenho a noção que ser comandante de um corpo de bombeiros, como o Corpo de Bombeiros de Famalicão, estamos perante uma associação de enorme importância para a sociedade. É a associação mais antiga do Concelho de Vila Nova de Famalicão, por aí já nos traz uma grande responsabilidade, e também tenho a noção que somos um corpo de bombeiros que a nível nacional, que temos uma grande relevância e que somos um dos maiores corpos de bombeiros a nível nacional. Como disse, acima de tudo, um grande orgulho, obviamente com uma grande responsabilidade, mas acima de tudo um grande orgulho por ser o comandante do Corpo de Bombeiros de Vila Nova de Famalicão. Ao longo destes mais de 30 anos de serviço nesta corporação, que episódio mais o marcou? Episódios. Ao longo destes 30 anos houveram situações, não por vezes pela sua gravidade, mas por situações inusitadas que nos ficam sempre marcadas a nível da memória. E eu recordo-me e costumo falar desta situação, que foi um dia que vim, na hora de almoço, vim cá ao quartel, e havia uma situação de uma emergência que era preciso realizar-se, na qual nós na altura tínhamos o veículo de intervenção rápida, denominado VIR, e havia a necessidade dessa viatura também ir para o local. E faltava um elemento para ir com essa viatura, e então eu estava no quartel, tinha acabado de entrar no quartel, e pediram-me se eu podia ir juntamente com os restantes elementos para esse serviço. E eu, obviamente, que fui para esse serviço. E a caminho do local, não sabia, quando saí do quartel, não sabia exatamente para onde ia e para quê. E depois, a caminho do local, apercebi-me que ia para uma situação de emergência de um familiar meu. Pronto, foi uma das situações que me marcou. Não foi pela sua gravidade em si, mas foi pelaquela questão de nós recebermos uma notícia de irmos socorrer alguém que era nosso familiar. E essa situação marcou-me para o resto da vida. Ao longo destes 135 anos de história, a corporação passou por muitas crises internas e externas. Que desafios acha que se vão deparar no futuro desta corporação? Um corpo de bombeiros e uma associação como os Bombeiros Voluntários de Famalicão, a comemorar os seus 135 anos, é óbvio que ao longo da sua história teve momentos bons e momentos menos bons. Um dos maiores desafios que se colocam aos bombeiros voluntários, e nomeadamente aos Bombeiros Voluntários de Famalicão, é sem dúvida o conseguir cativar cada vez mais pessoas que estejam dispostas a serem voluntários no Corpo de Bombeiros. Hoje em dia há uma grande dificuldade em se conseguir com que as pessoas se alistem para os Corpos de Bombeiros, devido à vida de hoje em dia, que é completamente diferente da vida de há uns anos atrás. E, de certa forma, esse será um grande desafio, que é conseguirmos continuar a ter o número de voluntários que temos e, se possível, aumentarmos ainda mais o número de voluntários a nível do Corpo de Bombeiros. Eu julgo que será um dos maiores desafios no futuro, é conseguir continuar a convencer, a trazer pessoas para o voluntariado no Corpo de Bombeiros. Se pudesse, o que é que diria hoje a Francisco Maria de Oliveira e Silva, o primeiro comandante desta corporação? Se pudesse hoje, certamente diria-lhe que ele foi o início de uma grande história de uma casa centenária, que nos dias de hoje fazemos tudo para continuar a podermos marcar de uma forma muito bonita e de uma forma muito relevante e engrandecer, acima de tudo, a história desta Real Associação Humanitária. Para terminarmos esta entrevista, um exercício difícil. O que é, afinal, isto de ser coreano? Ser coreano é estar disposto
a socorrer quem de nós precisa, seja nos momentos bons, seja nos momentos menos bons, acima de tudo, quando nos é solicitado, quando há necessidade de um toque de sirene, dizermos presentes no quartel e não olharmos como, mas estarmos prontos para socorrer.